Descobertas arqueológicas e registros históricos revelaram uma civilização que estava muito à frente de seu tempo, deixando um legado de inovação que ainda intriga e inspira os cientistas modernos. Vamos mergulhar nas fascinantes descobertas dos antigos egípcios e descobrir os segredos inesperados que eles esconderam entre as areias do deserto. Um povo à frente de seu tempo. Este é o mapa da África. Se você olhar no canto nordeste, encontrará o Egito, o lar de uma das mais antigas civilizações humanas. Este país traz consigo uma história mais longa do que qualquer outro país do mundo. O Antigo Egito é justamente considerado o berço da civilização, pois tanto a ciência quanto a arqueologia demonstraram que foi a origem do primeiro desenvolvimento humano, seja na arte, na literatura, na linguagem, na agricultura, na organização e também na engenharia. Os egípcios parecem ser os pioneiros dos avanços tecnológicos e proezas. Você pode pensar que as pirâmides, os faraós mumificados e suas tumbas escondidas são tudo o que existe no Egito. Mas isso não é nem de longe verdade. Você sabia que o Egito abençoou a humanidade com a tecnologia que usamos até hoje? Eles estavam muito à frente do seu tempo. Algumas invenções são tão complexas que os cientistas modernos não conseguem descobrir como os antigos egípcios tinham conhecimento suficiente para criá-las. E não é só isso, eles também se concentraram igualmente no desenvolvimento humano. Adivinha quem inventou a pasta e a escova de dente? Se você respondeu que foi os egípcios, você está certo. Algumas tecnologias antigas egípcias são tão avançadas que os cientistas têm medo delas. Neste vídeo, falaremos sobre alguns desses segredos científicos desenterrados entre os restos do Antigo Egito. A civilização egípcia tinha um bom conhecimento de matemática aplicada e engenharia, o que se refletiu na construção das pirâmides de Gizé. Os egípcios eram meticulosos e precisos em seu estilo de construção, seguindo padrões específicos e utilizando recursos humanos especializados sob o controle de um engenheiro e seus subordinados. A geometria era o produto necessário para o processo de levantamento e foi usada para preservar o layout e a propriedade da terra. Tecnologia egípcia. O Egito é considerado a origem da tecnologia dos faróis. Em Alexandria, havia obstáculos, e o farol da cidade, construído 3 séculos antes de Cristo, foi projetado por Sócrates. Os antigos egípcios puderam trabalhar em granito sólido com ferramentas de bronze, que podem ser vistos na descoberta de edifícios monumentais de pedra como obeliscos. Os obeliscos são outro mistério da engenharia, com 29 deles sobrevivendo até hoje. A forma das pirâmides e obeliscos pode ter sido inspirada por especificações naturais relacionadas ao Sol, indicando que foi o conhecimento da astronomia que influenciou os métodos de construção dos antigos egípcios. No Antigo Egito, as rampas eram usadas para mover objetos pesados, como os blocos para construir as pirâmides. Uma grande pirâmide codifica constantes matemáticas importantes e foi usada pelos egípcios ao longo de milhares de anos. A geometria da elevação da Grande Pirâmide também codifica as proporções da Lua e da Terra. Os egípcios eram especialistas em supervisão e construíram canais utilizando seu antigo calendário. Eles praticavam a supervisão da bacia para aproveitar as enchentes do rio Nilo e assim fertilizar os campos. Eles construíram terraços e margens para criar bacias que permitissem que a água se acomodasse por um mês antes de ser drenada para bacias auxiliares. Eles também construíram canais com comportas para controlar o fluxo de água e formar reservatórios em caso de seca. Os antigos trechos realizados em rodas de água eram métodos avançados para a época. Construção naval. A construção naval era vital para a economia e a cultura egípcia, e eles usavam seu conhecimento de hidrodinâmica para construir navios avançados, com velas modernas e remos montados na popa. Os egípcios foram os primeiros a usar navios fortemente armados, e construíram desde pequenas jangadas até embarcações capazes de transportar cargas pesadas. Os navios que viajavam para o Líbano para obter madeira valiosa foram registrados por volta de 1500 a.C. Os egípcios usavam relógios de sol e constelações para determinar sua localização durante viagens marítimas. Segredo ocultos nas pirâmides. Nos desertos do Egito, uma descoberta surpreendente abalou o mundo da arqueologia. Sob as areias, cientistas encontraram indícios de tecnologia avançada e proibida, levantando questões sobre o verdadeiro conhecimento dos antigos egípcios. A majestosa Grande Pirâmide de Gizé, além de ser a mais impressionante entre as 7 maravilhas do mundo antigo, pode esconder segredos além da compreensão humana. A investigação levou à misteriosa Pirâmide de Camadas, em Zawiya Warian, onde o explorador Alessandro Barsanti fez descobertas intrigantes.
Fragmentos de granito rosa espalhados pelo solo sugeriam algo incomum. Escavando 21 metros abaixo, sua equipe encontrou gigantescos blocos desse material raro, incluindo um colossal de 30 toneladas, além de um enigmático cubo oval de granito polido. As inscrições nas pedras e uma faixa preta misteriosa ao longo das paredes do poço aumentaram o enigma. Barsanti suspeitava que estava diante de uma estrutura oculta, potencialmente ligada a um sistema subterrâneo desconhecido. Sua busca, no entanto, foi interrompida por restrições militares e pela eclosão da Primeira Guerra Mundial, deixando a investigação inacabada e o mistério esquecido por décadas. Nos anos 1960, o pesquisador Edward Kunkel propôs que a Grande Pirâmide poderia ter sido uma gigantesca bomba de água, ideia que foi testada mais tarde pelo engenheiro John Cadman. Ele construiu modelos em escala e encontrou evidências de danos causados por água, indicando que a estrutura pode ter funcionado como um gerador de pulsos hidráulicos. Esse mecanismo poderia ter gerado eletricidade, algo que Nikola Tesla já havia estudado ao pesquisar as pirâmides egípcias. A teoria ganhou força com a análise dos materiais da pirâmide: calcário isolante, granito condutor e uma pedra angular de ouro, sugerindo um possível sistema energético. O súbito encerramento das pesquisas e a transformação do local em uma área militar restrita levantam suspeitas sobre um antigo Egito tecnologicamente avançado. Se tais descobertas forem comprovadas, poderão mudar para sempre nossa compreensão da história humana. As ferramentas misteriosas. Os antigos egípcios tinham uma abordagem avançada para agricultura e precisão, o que intriga os cientistas modernos. Foram encontrados cilindros de granito que são confusos, pois não se sabe para que foram usados e como foram esculpidos sem ferramentas modernas. Os primeiros humanos usaram pontas de sílex para fazer furos em dentes, ossos e conchas. Alguns acreditam que esse material foi usado para esculpir cilindros de granito. Um exemplo é o cilindro da Coreia. Um cilindro de 4.500 anos, gravado com linhas concêntricas descobertas perto das pirâmides. Por fim, os cientistas são confundidos com rochas de granito, que se parecem com um núcleo de broca, indicando que os antigos egípcios puderam ter feito furos em granito sólido, o que é surpreendente, já que as ferramentas da época não eram fortes o suficiente. Se os egípcios usavam diamantes para lapidar a pedra, teríamos que revisitar a história, pois ainda hoje, apenas os diamantes são fortes o suficiente para perfurar o granito. Os sulcos concêntricos da rocha granítica de pedra são um mistério que desafia nosso conhecimento atual. Os antigos egípcios conseguiram fazer furos em granito sólido com ferramentas da época, segundo evidências arqueológicas. O misterioso aparecimento do núcleo 7 encontrado pelo arqueólogo britânico intriga os cientistas modernos. Este cilindro parece ter sido perfurado como uma moderna furadeira elétrica com ponta de diamante, devido ao seu padrão de núcleo espiral contínuo e à necessidade de potência para perfurar o granito. Os especialistas concluíram que a broca usada para fazer esse núcleo era mais poderosa do que qualquer furadeira elétrica moderna, e não a ferramenta conhecida que tem essa força. Energia eletromagnética. Uma equipe de física da Rússia e da Alemanha descobriu que a Grande Pirâmide de Gizé pode concentrar energia eletromagnética em sua base e câmaras internas. Eles estudaram métodos teóricos da física para investigar como a pirâmide respondia à radiação eletromagnética, incluindo ondas de rádio, micro-ondas, raios gama, raio-x e luz ultravioleta. Eles descobriram que a base e as câmaras internas eram locais onde campos eletromagnéticos estavam concentrados. Esta descoberta inovadora pode ajudar os cientistas a projetar novas partículas com as propriedades ópticas desejadas. Embora seja provável que os antigos egípcios soubessem dessas propriedades únicas da pirâmide, essa descoberta levanta a possibilidade de que eles sabiam mais sobre física do que foi mencionado anteriormente. A eletricidade e os astros. Alguns especialistas sugerem que os antigos egípcios tinham conhecimento de eletricidade, já que foram descobertas evidências sobre o Templo de Dendera, que podem conter lâmpadas antigas, e um objeto com uma semelhança notável com uma lâmpada. No entanto, isso ainda é objeto de debate entre os especialistas, e algumas teorias foram desacreditadas por profissionais. Os egípcios fizeram contribuições importantes para a astronomia. Eles usavam a astronomia para estabelecer as datas das festas religiosas. Desenvolveram um sistema de constelações e mapas astronômicos, pintados em túmulos e templos. Durante o período grego-romano, astrônomos como Cláudio se destacaram, catalogando mais de 1000 estrelas e descrevendo como prever o comportamento planetário. Os antigos egípcios observaram que a inundação do Nilo coincidia com o aparecimento das estrelas,
e essa observação foi usada para desenvolver um calendário de 365 dias. Seu conhecimento de astronomia também orientou a orientação de edifícios sagrados e a definição do dia de Ano Novo. O povo acreditava que seus deuses viviam no reino de Osíris, localizado na constelação de Órion. As 3 pirâmides de Gizé representam as estrelas do cinturão de Órion, enquanto as esfinges representam a constelação de Leão. Hoje os astrônomos especificam que a pirâmide foi projetada para se alinhar com as estrelas com muita precisão. Os antigos egípcios, com seu conhecimento de astronomia, encontraram estrelas variáveis e calcularam com precisão o período de órbita antes dos europeus. Eles desenvolveram ferramentas como o relógio de sol, a ampulheta e o astrolábio para medir o dia em horas. Eles também podem ter proposto a ideia de uma terra esférica. Os egípcios construíram templos, alinhados astronomicamente com telhados para ver as estrelas e calcular as horas da noite. Embora sua observação do alinhamento estelar não fosse totalmente precisa, eles eram mais avançados em astronomia do que qualquer outra civilização antiga. A antiga tecnologia descoberta no Egito parece estranha ao que consideramos avançado hoje. Não devemos subestimar sua civilização e sua abordagem progressiva e vasto conhecimento. As viagens sagradas. Cada escavação é uma surpresa. Nunca se sabe o que vão encontrar realmente. Quem poderia imaginar que os arqueólogos iriam descobrir um barco enorme, praticamente intacto e em ótimo estado, quando escavaram perto das pirâmides de Gizé em 1954? Essa descoberta foi uma das mais importantes no Egito. Eles desenterraram um total de 1.200 pedaços do barco e montaram tudo cuidadosamente. O barco final tem 44 metros de comprimento e quase 6 metros de largura. E o mais impressionante é que restauraram tudo sem usar nenhum prego. De acordo com os especialistas, o barco foi tão bem construído que ainda poderia navegar pelo rio Nilo. O barco de Quéops resistiu firme por mais de 4.600 anos. Apesar de ainda não sabermos exatamente para o que ele era usado, alguns estudiosos têm algumas teorias. Provavelmente era uma barca solar, usada pelo deus Sol Ra da mitologia egípcia. Os faraós da época usavam essas barcas como uma representação do Ra na terra. Mas elas não eram usadas para navegar em terra ou mar, eram mais para acompanhar os reis na vida após a morte. Apesar de o barco de Quéops mostrar sinais de ter navegado, é bem provável que tenha sido usado para transportar o corpo do faraó Quéops de Mênfis até Gizé, como uma espécie de viagem sagrada. Outra teoria interessante sobre o barco é que ele pode ajudar a explicar como as pirâmides foram construídas. A sua estrutura sugere que poderia ter sido usada para levantar blocos de pedra bem pesados. Avanços na medicina. A medicina egípcia era muito avançada para a época e deixou registros em papiros antigos que datam de pelo menos 5.000 anos. Os papiros fornecem informações sobre doenças, diagnósticos e remédios para o tratamento. Embora a medicina egípcia primitiva fosse baseada em tratamentos e magia religiosa, os médicos realizavam procedimentos médicos ou cirúrgicos. Os papiros mais importantes descobertos incluem o papiro de Berlim, o papiro de Ebers e o papiro de Caum, que tratam de patologia geral, ginecologia e pediatria. Os papiros mencionam órgãos humanos, incluindo vasos sanguíneos e coração. Até a invasão persa em 525 a.C., as práticas médicas egípcias propostas eram mais ou menos as mesmas, e procedimentos cirúrgicos simples e não invasivos foram realizados. Os egípcios descobriram as propriedades medicinais de plantas locais e estrangeiras, e ofereceram várias receitas em seus papiros para problemas de saúde. Além disso, algumas práticas médicas egípcias, especialmente no campo da cirurgia, foram eficazes, conforme descrito no papiro de Edwin Smith. Os antigos médicos egípcios aconselhavam higiene e uma dieta saudável para prevenir doenças, e eles tinham um conhecimento médico que confunde os cientistas modernos. O amor pelos animais. Os antigos egípcios acreditavam que os gatos eram criaturas mágicas, capazes de trazer grande sorte às pessoas que lhes davam abrigo e comida. E por muito tempo, os gatos foram animais de estimação preferido. Eles eram valorizados por todos, recebiam agrados da realeza, e quando morriam, também eram mumificados. Alguns até descansavam nas próprias câmaras funerárias de seus donos. Esse fato é confirmado pelas inúmeras estátuas e pinturas encontradas no Antigo Egito. Os gatos são vistos na mitologia egípcia como a transformação da deusa Baste. No entanto, os antigos egípcios também valorizavam muitos outros animais. Os arqueólogos descobriram uma série de restos de animais estranhos e exóticos no Antigo Egito. Parece que os antigos egípcios não só criavam gatos e cachorros,
mas também cuidavam de vários outros animais exóticos. Assim como hoje, possuir um animal exótico era um sinal de poder e riqueza. Quando os arqueólogos escavaram um cemitério perto do rio Nilo, ficaram surpresos ao ver restos de babuínos, hipopótamos, elefantes, leopardos e até crocodilos. Deveria ter sido muito perigoso e difícil cuidar desses animais. Elefantes podiam ser gerenciáveis, mas era muito difícil cuidar de predadores como o leopardo e o crocodilo. De acordo com os arqueólogos, a maioria dos animais pode ter sido sacrificada após a morte de seus donos. Esses detalhes fascinantes lançam uma nova luz sobre o Egito Antigo, revelando a complexidade de suas práticas culturais e crenças religiosas. Essas descobertas não apenas enriquecem nosso conhecimento histórico, mas também nos inspiram a continuar explorando os mistérios das civilizações passadas. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificação. Obrigado por assistir e até a próxima!